Beleza. Então, diante disso, hoje eu pensei da gente trabalhar apenas uma dessas emoções, que eu acho que é uma emoção muito comum a todos nós e que nesse momento em especial tem sido mais prevalente, mais intensa, mais frequente na nossa vida, que é a ansiedade. A ansiedade eu acho que faz parte do rol de emoções do dia, não vou nem dizer da vida, vou dizer do dia, né? Tem momentos do dia Uhum. mais ansiosos e momentos menos ansiosos, que às vezes depende do que você está vivendo naquele contexto. Bom, o que seria essa ansiedade? Você conseguiria me dar um conceito assim, Jader, só para a gente ter um pontapé inicial? Não precisa ser um conceito muito formal, só o que vem na sua cabeça. Ansiedade, assim, para mim, ansiedade, quando eu estou ansioso, eu perco a concentração, Isso. né? Às Uhum, vezes fico irritado por uhum, coisa boba, né? Fico preocupado, às vezes é exagerado essa preocupação, né? E procuro fazer alguns exercícios para dispersar, né, essa ansiedade, né? uhum, Acredito que a meditação assim, tem me ajudado muito nessa questão para controlar essa ansiedade. uhum, E quando fala nessa questão das emoções, Gabriel, eu fico pensando assim que essas emoções comparado à atividade física, assim, por exemplo, eu tenho um aluno que está com um problema, um desvio na coluna, por conta assim, ele não fazia atividade física e ele carrega uma maleta muito pesada do lado direito, né? Então só pega com o braço direito. Então ele teve um desvio por conta disso uhum. e teve uma lombalgia. Sim. Então pensando nessa questão do corpo, eu acredito que essa ansiedade exagerada é muito essa questão assim, às vezes a gente vai repetindo as coisas, repetindo e não tem uma válvula de escape. Uhum. E eu acho que esses sentimentos, eu acho que fica exagerado assim, sem motivo, né? Sem controle, na verdade, né? Sem controle. Boa noite, Geni. A gente está discutindo um pouquinho sobre o que é ansiedade. Semana passada a gente falou para dar um nome para as emoções, que quando elas aparecem, às vezes a gente não consegue definir o que a gente está sentindo. Só percebe que está desconfortável. Assim, olha, não estou bem, não estou legal. O que que é que você está sentindo? Não sei, mas não estou bem. Eu comparo isso às vezes a até uma maneira infantil da gente viver, da gente mesmo, nós seres humanos e adultos. O bebê quando ele está com sono, a gente sabe bem como é que é isso aqui, né? A gente está vivendo isso de novo na prática. O bebê quando está com sono ele chora e, e ele fica irritado, ele fica nervoso, até dormir, né? Às vezes. Raramente é o bebê que sente um sono, boceja e faz assim, né? Dificilmente. O bebê ele briga com sono, parece, e você pensa assim, poxa, se ele tá com sono, por que que ele só não fecha o olhinho e dorme? É o mais fácil de resolver isso. Só que muitas vezes, quando vem a sensação, até física do sono, para quem não sabe que aquilo é sono, é desconfortável. Para quem não sabe que aquilo é sono e não fez ainda uma ligação cognitiva maior de que se eu dormir eu resolvo isso e eu não tenho nenhum impedimento para dormir, fica com desconforto, que é uma sensação desconfortável. Mas você já viu quando você está numa reunião e você está com sono e você não pode dormir? E você tem que fazer uma cara de paisagem assim que está tudo bem, etc. E forçando a barra e aquele peso. Quer dizer, é ruim, é desconfortável. Para o bebê, que expressa às vezes com choro, etc., ele chora, ele até dormir. Aí ele relaxa, que ele descobriu um jeito de aliviar aquele desconforto. Com o passar do tempo, ele entende que ele está com sono, e aí a criança começa a te contar: mamãe, estou com sono. Porque ele começa a identificar aquela sensação
né, com o ato de dormir. O problema é que esse é um aprendizado bacana, só que a gente não consegue, às vezes, fazer isso para todas as nossas emoções. Você me citou aí como que você fica quando está ansioso. A ansiedade seria exatamente uma inquietude, né? É uma, a gente fala, é uma fadiga agitada, né? Porque você se agita, você se inquieta, não resolve, você preocupa a sua mente com outros pensamentos, sentimentos, o seu corpo sente isso, você fica preso num futuro que não aconteceu muitas vezes, que ainda não aconteceu, ou preso num passado que já aconteceu, e você não vive o presente, que é o exercício da meditação, né? Então, a ansiedade seria isso, né? Essa fatigabilidade, essa preocupação em excesso, essa inquietude íntima, e que é intrínseca em todos nós. O que é o bacana? Todo mundo tem ansiedade, não que isso é bacana, mas todo mundo tem. E tem uma linha da psicologia que é a terapia cognitivo-comportamental. O que é isso? É uma linha da psicologia que criou técnicas, ferramentas para ajudar no controle das emoções em excessos perturbadoras que nos tiram do eixo. Quando você está um pouquinho ansioso para fazer a prova de direção para tirar a carteira, é ótimo, porque você fica super atento de lembrar de dar seta, de olhar no retrovisor, de fazer a baliza corretamente. É ótimo. Na prova, quando você vai fazer uma avaliação, a sua memória com um pouquinho de ansiedade, ela aumenta, ela amplia, ela lembra as coisas. Agora, quando é desse jeito, né, que você está até descrevendo, Jader, você que a ansiedade toma conta da gente, aí sim você perde o foco, perde a concentração, memória vira um caco, tá? A gente não consegue gravar nada, não aprende conteúdo novo. Aí é quando a ansiedade começa a dominar. É quando, se a gente lembrar do exemplo do ônibus na semana passada, é quando o passageiro começa a dirigir o ônibus. Aí realmente a gente vai para um caminho onde a gente não quer. A TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, desenvolveu uma técnica e que o mais interessante dessa técnica que eu quero trazer hoje para nós é que ela tem comprovação científica. Como assim? É uma técnica que, na prática, ela tem efeito de aumentar bem-estar e que pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer ambiente, de qualquer maneira. Como é que chama essa técnica? Chama acalme-se. Então, o que significa acalme-se? Por que eu estou falando desse jeito? Porque vai ser aí uma mnemônica para a gente lembrar. Acalme-se. Cada letra tem um significado. Cada letra é um passo que eu tenho que dar. Acalme-se. São 8 passos. 8 passos que eu posso fazer. Essa técnica tem eficácia. Eu vou deixar aqui rapidinho não, vou compartilhar esse vídeo que explica cada letra, cada passo, e eu trouxe aqui um especialista da TCC para falar para nós. Como eu já disse, a estratégia em questão é a estratégia Acalme-se. Ela é apresentada para as pessoas com ataque de pânico como uma ferramenta para sair do ataque, não deixar que ele chegue a seu pico e também controlar as crises de ansiedade, tanto leve quanto grave. Cada letra da estratégia é uma ação que a pessoa deve treinar e colocar em prática, e deve ser feita em ordem para que você tenha uma melhor eficácia. Assim como toda habilidade, essa estratégia ela pode se tornar uma habilidade quando ela é exercitada de maneira mais frequente. Resumidamente, a causa da ansiedade são os nossos pensamentos que vagam para o passado e o futuro. Quando nós pensamos
sobre um passado que poderia ou deveria ter sido diferente. Isso pode nos causar ansiedade. E quando também nós pensamos no futuro, com pensamentos de coisas ruins que podem acontecer, ou não, que as coisas não podem sair exatamente como nós esperamos, isso também nos causa grande ansiedade. Por isso, a aceitação das situações como elas são e o foco no presente, assim como no mindfulness, que nós já discutimos também, são o começo para um melhor controle da ansiedade. Então, vamos começar a falar agora sobre cada letra, cada passo da estratégia Acalme-se, como descrito por Ranjit. Então, a primeira letra é o aceite, o A. Então, aceite a sua ansiedade. Um dicionário define aceitar em como dar consentimento em receber. Concorde em receber as suas sensações de ansiedade. Mesmo que lhe pareça absurdo no momento, aceite as sensações em seu corpo, assim como você aceitaria em sua casa um visitante inesperado, um desconhecido ou uma dor incômoda. Então, substitua seu medo, raiva e rejeição por aceitação. Não lute contra as sensações. Resistindo, você só estará prolongando e intensificando o seu desconforto. Ao invés disso, flua com elas. Então, essa parte da aceitação nada mais é isso. Você sentir os sintomas, né, as sensações da ansiedade, entender que eles estão ali, mas aceitá-los, não rejeitá-los, não ficar, nossa, por que estou sentindo isso? Não deveria sentir isso, não deveria sentir isso dessa maneira, por que eu sou assim? Eu não consigo mudar, eu não consigo melhorar. Não julgar esses sintomas, simplesmente aceite. Pensa realmente como se fosse aquele parente que está na tua casa que você não gosta muito, né? Mas que fazer o que? Ele tá lá, né? Porque é Natal, sei lá, e precisa tá ali. Então, você não gosta, mas aceite. Ele tá ali. E quanto mais você aceitar isso, né, e seguir em frente, mais cedo, né, mais você vai conseguir lidar com as situações e mais cedo isso vai passar. No caso da ansiedade do parente, tem uma data determinada. A outra letra, o C, é o contemple as coisas à sua volta. Não fique olhando para dentro de você, observando tudo e cada coisa que você sente. Deixe acontecer com o seu corpo o que ele quiser que aconteça, sem julgamento novamente, nem bom, nem mal. Então, olhe ao seu redor, né? Olhe em volta de você, observe cada detalhe da situação que você está, descreva-os minuciosamente para você, como um meio de se afastar da sua observação interna. Então lembre-se, né? Tipo, você não é a sua ansiedade. Quanto mais você puder separar você da sua experiência interna e ligar seus acontecimentos externos, melhor você vai se sentir. Então esteja com a sua ansiedade, mas não seja ela. Seja apenas um observador. Essa parte de contemplar as coisas ao redor é muito importante porque é uma das mais eficazes. Então, em vez de você ficar pensando nas suas sensações, nossa, meu coração tá batendo mais forte, minha respiração tá diferente, eu tô suando, coisa assim, tenta focar no exterior, no mundo exterior. Você pode olhar a situação que você tá, descrever ela para você, ou simplesmente pega um objeto qualquer que você está vendo, uma cadeira e coisas assim, e descreva ele para você. Então, nossa, essa cadeira é de tal cor, ele tem tanto de tamanho, ela é de tal maneira. Faça isso, torne seu pensamento para coisas externas mais ativo. Com certeza você vai perceber que isso vai ajudar muito na sua ansiedade diminuir, porque você não vai estar focando nas sensações da ansiedade. O outro A é haja com a sua ansiedade. Então, haja como se você não estivesse ansioso. Isso é, funcione com suas sensações de ansiedade, só que diminua o ritmo, a velocidade com que você faz as suas coisas, mas mantenha-se ativo. Não se desespere, interrompendo tudo para fugir. Porque se você fugir, né, se você evitar aquele evento, a sua ansiedade vai diminuir naquele momento, mas o seu medo daquele evento vai aumentar. Onde numa próxima vez, né, a sua ansiedade vai ser pior ainda. Então, se você ficar onde você está e continuar fazendo as coisas, só que de uma maneira mais devagar, tanto a sua ansiedade quanto o seu medo vão diminuir. Então, continue agindo bem devagar. Então, isso é basicamente para você diminuir o ritmo. Às vezes você está fazendo alguma coisa, isso está criando ansiedade, então simplesmente diminua o ritmo, continue fazendo o que você está fazendo, mas simplesmente diminua o ritmo.
não evite essa situação. Porque se você evitar a situação que te causa ansiedade, como disse, isso vai aumentar a sua ansiedade, vai aumentar o seu medo para uma próxima vez. É importante que você enfrente as situações ansiosas, mas diminuindo o ritmo para que você também não aumente a sua ansiedade. O L é libere o ar dos pulmões, que é basicamente respiração. Então, respire bem devagar, calmamente, inspirando pouco ar pelo nariz e expirando longa e suavemente pela boca. Então, conte até 3 devagarinho na inspiração, outra vez até 3, prendendo um pouco a respiração e até 6 na expiração. Então faça o ar ir para o seu abdômen, estufando ao inspirar e deixando encolher ao expirar. Então não encha os pulmões. Então ao exalar, não sopre, apenas deixe o ar sair lentamente pela sua boca. Procure descobrir o ritmo ideal da sua respiração e nesse estilo e nesse ritmo você vai perceber como isso é agradável. Então esse item, né, da estratégia é basicamente para você conseguir reorganizar aí a sua respiração. Porque normalmente na ansiedade a nossa respiração fica muito superficial, fica muito alterada. E a gente precisa fazer com que ela se volte ao normal, no caso, né? Com que ela se estabeleça, né? Fique mais equilibrada. E para isso, essa técnica de respiração, contando até 3 novamente, né? E contando até 6. Ou você pode contar até 4 na inspiração, segura 1, solta o ar, contando até 4, segura 1 e repete isso para de certo modo fazer uma harmonização da inspiração e da respiração. A letra M é basicamente mantenha os passos anteriores. Então repita cada passo já feito. Aceite a sua ansiedade, contemple as coisas ao redor, haja com a mesmo sentindo ansiedade, respire calma e suavemente até que ela diminua e você fique num nível confortável. Ela irá diminuir se você continuar repetindo esses 4 passos, aceitando, contemplando, agindo e respirando. Depois que você ter feito isso, né, a sua ansiedade vai estar mais controlada. E aí é o momento, né, para que você consiga examinar os pensamentos, que é a próxima letra. Então examine os seus pensamentos que causaram ansiedade. Você talvez esteja antecipando coisas catastróficas que você sabe que não acontecem. Você mesmo já passou por isso muitas vezes e sabe que nunca aconteceu nada do que você já pensou que fosse acontecer. Examine o que você está dizendo para você mesmo e reflita racionalmente para ver se o que você está pensando é verdade ou não. Então você tem provas, né, de que seu pensamento é verdadeiro? Há outras maneiras de você entender o que está acontecendo? Lembre-se, você está apenas ansioso. Isso pode ser desagradável, claro, mas não é perigoso. Isso não vai te matar. Então você está pensando que está em perigo, mas você tem provas reais e definitivas disso? Essa parte de examinar os pensamentos é muito importante, realmente, isso para depois de você ter controlado um pouco a sua ansiedade, para que você consiga controlar ela, você talvez evite ela num evento futuro, porque você já questionou aquele evento e numa próxima vez você pode ter dados falando, não, eu já observei isso, na verdade eu não tenho provas nenhuma que isso pode acontecer mesmo, já teve outros eventos parecidos que isso nunca aconteceu, então talvez não seja tão útil eu ficar ansioso por conta disso. Isso pode ajudar um pouco na ansiedade. A próxima, sorria, você conseguiu. Então você merece todo o crédito e todo o seu reconhecimento. Você conseguiu sozinho e com seus próprios recursos tranquilizar-se e superar esse momento. Não é uma vitória, pois não havia um inimigo, apenas um visitante de hábitos estranhos que você passou a compreendê-lo e aceitá-lo melhor. Você agora saberá como lidar com visitantes estranhos. Essa parte é muito importante porque que você precisa aprender a se dar crédito pelas suas coisas que você consegue fazer. Tirar um pouco essa coisa de, não, mas eu consegui porque a prova estava fácil, eu consegui porque as coisas aconteceram de tal maneira, sempre minimizando a sua própria capacidade. E isso é muito importante, você saber reconhecer que você é capaz e que você, sozinho, foi capaz de superar aquilo, mostra que você vai conseguir também superar numa próxima vez. Então, isso de você reconhecer e se dar crédito é extremamente importante. E o último, espere o futuro com aceitação. Então, livre-se do pensamento mágico
né, de que você terá se livrado definitivamente da sua ansiedade, para sempre, né? Ela é necessária para você viver e continuar vivo. Então, em vez de se considerar livre dela, surpreenda-se pelo jeito como que você a maneja, né, como você acabou de fazer agora, né, neste momento. Esperando a ocorrência de ansiedade no futuro, você estará em uma boa posição para lidar com ela novamente. Essa técnica se mostrou efetiva, já foi aplicada em muitos pacientes e depois comparado as pessoas que aplicaram a técnica, né, com novos episódios de ansiedade, quando eles se mantinham. E percebeu-se que quem consegue, de fato, fazer todos os 8 passos, lembrando A de aceitação, o C de contemplação, o A de agir, continuar agindo, né? L de liberar os pulmões, da respiração. O M de repetir todos os passos, mantenha os passos, né? O E de esperar o futuro com aceitação. O S de sorrir, né? Opa, eu pulei o E aí, ô Jader. Examine e reflita, né? Isso, na verdade, examine e reflita, eu confundi os dois S aqui. Examine e reflita, e para depois, no final, esperar o futuro com aceitação. Que é aquilo que a gente estava conversando, de novo eu volto no ônibus, né? Se você for tentar se livrar do passageiro, se esquivar daquilo, fugir daquilo, negar aquilo, de novo, você vai simplesmente aumentar o que você está sentindo. Isso é comprovado. Quanto mais você fingir que não está ali, ou, ai, não, eu não, é só não pensar nisso, de novo, você vai estar aumentando aquela sensação. Um exemplo que eu gosto muito é quando a gente está no cinema e você está assistindo um filme muito bom, muito emocionante, e o filme, tipo assim, você tá naquela hora mais cativante do filme, você tá até com o coração meio apertado, com aquela coisa assim, naquele momento da ação. Um exercício é você desligar, olhar para um lado, olhar para o outro, ver que você está numa sala de cinema, olhar para sua poltrona, isso aqui é só um filme, e se desconectar emocionalmente do que você tá, de onde você está imerso. Esse é um exercício legal de fazer, dá para fazer em casa, né? Numa série, num filme. Quando você está muito inserido emocionalmente no filme, naquele momento que às vezes a pessoa fala com você, você nem escuta. Você desconectar emocionalmente disso. Por quê? É algo semelhante que se faz aí no Acalme-se, quando você contempla as coisas ao seu redor, né? É um pouco, mistura um pouquinho de mindfulness com terapia de aceitação e compromisso, mas não interessa a linha, é uma coisa que dá muito certo. Lógico, igual a gente está aprendendo a dirigir. Ô, Gabriel, Fala. quando faz tudo isso, assim, e a gente consegue manter serenidade, igual assim, parece que a gente está nas mãos desse vírus, assim, né? Na nossa vida, da maioria das pessoas está girando em torno desse vírus, assim, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Parece que assim a gente não não tem como lidar muito com isso, não sabe o que fazer às vezes, né? E quando a gente mantém-se sereno, assim, eu lembro até uma vez de uma palestra que você deu lá na escola, da sensação assim do barco tá afundando e eu tranquilo e sereno e às vezes sem reação assim para fazer alguma coisa, mas sabe quando não tem nada o que fazer? Às vezes é essa sensação assim que eu tô tendo com esse vírus, sabe? Eu lembrei muito de você, desse vírus assim, tá afundando e ninguém tem como jogar nenhuma boia, né? Não sei. Eu acho que tem duas coisas interessantes que você falou aí, Jader, que serve para nós nesse momento. Que inclusive é uma das coisas que dá para a gente trabalhar juntos, né? Talvez fazer uma lista, o que é interessante. Fazer uma lista do que eu tenho controle e do que eu não tenho controle. Do que eu tenho controle agora, mesmo na pandemia, com o vírus,
com isolamento social, o que eu tenho controle? Bom, eu posso pensar assim, talvez, vou falar de mim. Olha, eu tenho controle da minha alimentação, isso eu posso controlar. Eu tenho controle da minha higiene, isso eu posso controlar. Eu tenho controle do funcionamento aqui de casa, no sentido da rotina que eu vou estabelecer aqui, né? O dia que vai ter o culto no lar, o dia que vai ser o dia da brincadeira com os meninos. Então, esse tipo de coisa eu tenho controle. Então, eu vou focar no que eu tenho controle. O que está fora do meu controle, de repente eu vou botar lá na minha lista. O que eu não tenho controle? O dia que vai acabar a quarentena, eu não tenho controle sobre isso. O dia que as aulas vão voltar, não tenho controle sobre isso também. E dia que meu marido vai fazer tal coisa. Não tenho controle sobre isso. Não tenho controle sobre ele. Então, eu acho que é uma das coisas, inclusive na terapia de aceitação coloca isso, é que entender primeiro o que cabe e o que não cabe a nós. Por exemplo, fazendo de uma maneira até metafórica, se o barco está numa turbulência, eu estou na tempestade. O que eu não tenho controle? Eu não tenho controle sobre a tempestade. Eu não tenho influência nenhuma se vai chover mais, se vai chover menos, se vai trovejar mais, se vai trovejar menos, se a nuvem, se o tempo, se vai fazer sol. Não tenho controle sobre isso. O que eu tenho controle? Aqui, de repente, no meu lane, na minha direção do barco, aqui no meu cantinho, nesse meu quadrado, no que eu posso fazer por mim mesma. Nem pelos meus marujos, se eu sou a capitã do barco, eu não tenho controle. Porque eles vão fazer o que eles quiserem. Mesmo se eu mandar uma coisa, se eles quiserem, eles fazem ou não fazem. E eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, porque o que aumenta muito a ansiedade nesse momento que nós estamos vivendo? A sensação, a esfera da incerteza. A insegurança que me dá do que vai ser, né? Do que eu quero que aconteça no mundo, como que as políticas É muito legal assim essa colocação sua, porque tira-se uma dúvida muito grande, porque eu consigo ficar muito sereno assim, né? De tudo isso que está acontecendo. Só que talvez eu estava com esse pensamento, gente, será que eu estou tranquilo demais? Mas, igual você falou, eu não tenho controle, né, sobre muitas coisas. Exatamente. Eu não tenho controle se o presidente vai falar isso ou aquilo. Eu não tenho controle se o ministro da Saúde vai definir que vai fechar todo o comércio ou se vai abrir todo o comércio. Eu não tenho controle sobre isso. E é importante a gente se perguntar, porque muitas vezes a gente perde um tempão, uma energia mental, emocional, dentro do grupo do que eu não tenho controle. Verdade. Geralmente. Por exemplo, vou falar um trem nada a ver. Se meu marido vai parar de beber, se ele não vai parar de beber, não sei. Não tenho controle sobre isso. Agora, eu tenho controle sobre o que eu faço em mim mesma. Isso eu tenho, né? Se eu vou comer pizza ou se eu vou comer uma salada, a priori eu teria um controle, né, gente? Assim, a priori é difícil de ter controle às vezes na alimentação. Mas coisas que dependem exclusivamente de mim, eu tenho controle. Então, nesse sentido, por isso que é importante a gente ir da base, da onde que está vindo, de repente, a minha insegurança, a minha incerteza. Porque muitas vezes eu estou nisso, eu estou no grupo do que eu não tenho controle.
Ah, se meu filho vai fazer isso ou fazer aquilo. Não sei. A minha conduta perante ele, isso eu posso definir. Agora, a conduta dele eu não posso definir. Se ele vai sentir isso ou aquilo, também não posso definir. Então, assim, isso começa a delimitar uma coisa que é muito importante, que é o quê? Onde eu vou focar os meus investimentos mentais e emocionais. Pronto. Aí nós vamos definir isso. Porque na hora que eu começar a entender que eu estou investindo no lado errado, que é a parte do que eu não tenho controle, é onde eu vou aplicar, de repente, o acalma-se, a aceitação de que eu não tenho controle sobre isso ou sobre essa pessoa, contemplar as coisas ao redor, entender onde que eu estou, entender o que me cabe, etc. E aí é quando eu vou começar a ter mais ciência de mim mesma. Que aí é aqueles passos que a gente estava comentando semana passada, aí eu passo de um autoconhecimento para uma autogestão. O acalme-se que a gente viu hoje aqui, quem teve a oportunidade de ver, é uma das técnicas de autogestão, né? E que, como toda habilidade nova, depende de treinamento e de esforço, né? Tudo na vida nossa vai depender disso. Ninguém nasceu aprendendo a dirigir. Quando você foi dirigir, a primeira vez que você pegou o carro, provavelmente ele estava meio engasgado. Se não apagou não sei quantas vezes, se não deu aquela arranhada na marcha. Então, quando você for aplicar uma primeira vez essa técnica, você vai sair engasgado, etc. Mas à medida que a gente for conseguindo fazer isso, aplicar em qualquer contexto da nossa vida íntima, pessoal, no centro espírita, no trabalho, da nossa encarnação, né? É algo que é um acréscimo para o espírito, não é só para, de repente, o momento do agora. O que eu tenho controle depende de mim. O que eu não tenho controle, de repente, dentro das leis divinas, da lei de ação e reação, que não vai caber a mim decidir isso, né? Graças a Deus, né? Literalmente, porque a gente não consegue a onipotência divina, a onisciência divina. E logo, também eu não tenho, se eu não tenho os poderes divinos, eu também não tenho os deveres divinos, né? Bom, gente, é isso hoje, né? Até para a gente não estender muito. Eu só queria apresentar essa técnica. Semana que vem a gente vai conhecer uma outra técnica. E eu vou trazer uma convidada para falar aqui para nós, sem ser por vídeo, mas ao vivo mesmo. Uma especialista em TCC. Ok? Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, Raquel, boa noite. Não te dei boa noite, né? Boa noite, Joana. Cheguei tarde, né, Gabi? Não, mas fica à vontade aí. Eu não tinha visto, Não mas tem problema não. quinta-feira tem de novo? Tem mais 2 quintas-feiras. Quinta-feira que vem eu vou trazer uma amiga especialista em TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, com um outro esquema aí para nós, com outra ferramenta. Ok? Ok, pessoal? Então, beleza. Nós vamos encerrar aqui então agora. Eu vou fazer a prece final aqui para nós. E semana que vem, então, a gente chama uma convidada aí especial para falar com a gente, ok? Vamos Obrigada, Gabi, foi muito bom. Vamos nesse momento agradecer a Jesus, agradecer os espíritos amigos para estar conosco, abençoando todos os lares aqui representados, os lares dos nossos amigos que passam por qualquer tipo de sofrimento mental, emocional, espiritual. Proteja-nos, Senhor, nesse momento, nos fortaleça, aumentando a nossa confiança e abençoando todos que aqui não puderam estar. Graças a Deus.